Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de eletrônica do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, eu peço para que você, por favor, verifique a possibilidade de se inscrever e não esquece também de ativar as notificações do sininho. Quando for ativar as notificações, escolha todas as notificações, tá? E pode ficar tranquilo que eu não vou ficar enchendo o seu celular com as notificações desnecessárias. É para garantir que você seja avisado quando o novo vídeo aqui do canal acabar sendo postado. Beleza? Então vamos lá. O vídeo de hoje traz um circuito bastante interessante que eu acho que muitas pessoas têm deixado no campo de comentários a seguinte pergunta: será que vale a pena montar esse circuito? Que circuito é esse? É um circuito regulador com base no transistor MOSFET. Eu já trouxe aqui no canal inclusive um circuito semelhante e cuja proposta do circuito era justamente permitir que você conseguisse extrair 12 volts de tensões mais altas. Vamos supor, por exemplo, você tem lá uma fonte de alimentação ou um amplificador, pode ser que seja isso, tá? E é necessário que você ligue uma ventoinha lá para fazer uma refrigeração forçada na etapa de potência. Só que o seu transformador não tem nenhuma derivação que permita que você possa conectar esses ventiladores com segurança numa tensão mais baixa. Então é necessário que você faça aí um circuito, que você ligue aí, por exemplo, nesse circuito 40 volts, 45 volts, ele consiga ajustar essa tensão para baixo, né? Diminuir essa tensão, para permitir que você ligue então ventiladores, VUs de LED, por exemplo, mostradores digitais de tensão e corrente, de temperatura e coisas do tipo. Então, para alguns acessórios em determinados projetos é necessário que você tenha uma tensão um pouco mais baixa. E se o seu transformador ou se a sua fonte de alimentação não consegue fornecer essa tensão baixa, você tem então que recorrer à eletrônica tradicional, utilizando componentes discretos para poder fazer um regulador que te atenda nesse sentido, tá bom? Só que muitas pessoas que utilizaram aquele regulador relataram problemas com aquecimento. E realmente, quando a gente tem um regulador de tensão ligado numa tensão um pouco elevada, vamos supor uma tensão de 30 volts, 40 volts, e quando esse regulador ele é linear e você extrai desse regulador aí correntes de 250 mA até 500 mA, embora o regulador consiga, né, o transistor, melhor dizendo, consiga ter uma capacidade de corrente melhor, o circuito em si, formado pelo transistor, vai aquecer, ele vai esquentar bastante, infelizmente esquenta. Por mais que você coloque um dissipador grande, ele ainda assim ele vai conseguir esquentar um pouquinho, né? Ele vai esquentando devagarinho, mas vai esquentando e a coisa vai se desembestando, né? Aí começa a ficar meio perigosa a coisa lá. Então a proposta do vídeo hoje é mostrar para vocês aqui um circuito bastante simples também, utilizando poucos componentes eletrônicos. Só que nós vamos ter aqui como coração desse regulador um transistor MOSFET. Olha só que legal. Tudo bem que os transistores MOSFETs eles foram originalmente feitos para trabalhar com pulsos, né? Para trabalhar em aplicações de chaveamento. Embora ele trabalhe como uma chave, ele também tem uma região linear e nós podemos trabalhar ali, né? É uma região linear um pouco curta, por assim dizer, mas dá para ser feito sim alguma coisa com esses transistores aqui. Então o que você vai precisar para montar o circuito de hoje? Eu vou utilizar aqui como o transistor de potência um IRF3205, que é o que eu tenho aqui, mas você pode experimentar também o IRF-Z44, que é bastante utilizado também em etapas de potência, fontes de alimentação, conversores DC-DC, é fácil de achar, não é difícil não, tá? Esse 3205, se eu não me engano, você consegue encontrar até mesmo em etapa de potência de no breaks. Então vamos lá, vou utilizar aqui um transistor IRF3205. Eu vou utilizar um resistor de 2,2K por 1/4 de watt. Todos os resistores aqui são de 1/4 de watt, tá? Temos aqui também um resistor de 1K que você vai precisar. Você vai precisar de um resistor de desacoplamento de 100 nano, tá? E um potenciômetro. Esse potenciômetro que eu estou utilizando aqui, ele é um potenciômetro duplo, né? É de 20K, mas eu estou ligando esses dois potenciômetros em paralelo. Então o total aqui, essa resistência total desse potenciômetro é de 10K. Então 10K é a resistência mínima que você vai ter que ter para poder funcionar esse circuito. Por que 10K? Por que não pode ser menos? Porque as duas extremidades aqui desse resistor elas vão ser conectadas praticamente diretamente à sua fonte de entrada. Vamos supor que você vai regular aí 12 volts, mas você tem que ter, você tá ligando no circuito uma tensão de 40 volts. Então você vai ter 40 volts aqui, ó.
essas extremidades, entendeu? Então se você tiver um potenciômetro com uma resistência muito baixa, ele pode fumar, ele pode pegar fogo, tá? Você pode estragar o seu potenciômetro. E isso porque, claro, nós vamos ligar também um resistor em série com a alimentação aqui, daqui a pouco vocês vão entender, tá? O funcionamento do circuito, o diagrama do circuito é esse que vocês estão vendo aí na tela, não tem segredo, é muito fácil de montar. Nós vamos montar ele aqui passo a passo, eu vou montar aqui num sisteminha aranha. É claro que depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também alguns arquivos para que você possa confeccionar uma placa de circuito impresso e montar esse circuito para você utilizar aí no seu projeto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer agora aqui é conectar o resistor de 2,2K no primeiro pino aqui do transistor, né? No caso, o gate do transistor. Eu vou soldar esse terminal desse resistor, eu vou soldar um dos terminais dele no gate do transistor, conforme a imagem que vai aparecer aí para vocês. Prontinho, depois de vocês terem feito isso, vocês vão soldar então a outra extremidade do resistor de 2,2K no pino do meio do potenciômetro, igual eu vou fazer aqui, e vai aparecer aí para vocês. Depois de terem feito isso, agora vocês vão pegar um pedacinho de terminal de resistor e vão soldar uma das extremidades do potenciômetro ao pino do meio do transistor. Agora nós vamos vir com o resistor de 1K e nós vamos ligar a outra extremidade do potenciômetro nesse resistor. Agora nós vamos conectar, nós vamos soldar esse capacitor de 100 nano entre o primeiro pino do transistor, onde já está conectado e soldado o resistor de 2K2 e o resistor de 1K, conforme a imagem que vocês vão ver aí. E é isso, galera. Parabéns! Nosso circuito eletrônico já está pronto. E como é que vai funcionar? Quais são as conexões? Olhando nessa imagem, como vocês estão observando, aqui nesse ponto nós vamos ter o GND da nossa fonte, do nosso circuito. Tá? Aqui é o terra do nosso circuito, o GND, é o pino negativo, vamos dizer assim, né? Aqui nesse ponto, aqui nesse terminal do transistor, nós vamos ligar a tensão positiva. No caso, vai ser lá a tensão alta do seu transformador, por exemplo, os 30 volts, 40 volts que você quer reduzir. Então essa tensão vai ser conectada aqui nesse ponto, tá bom? E na saída aqui do transistor, no terceiro pino, que é o pino source, esse daqui então vai ser a saída positiva do nosso circuito. Agora nos resta fazer o seguinte, fazer o teste do circuito. Eu vou utilizar aqui como carga esse pequeno motor, tá? Esse motor elétrico aqui. Eu vou ligar esse motor aqui na saída do nosso circuito. Então eu vou preparar aqui os fios para ligar esse circuito. Nós vamos realizar aqui alguns testes, tá? Então o positivo da nossa fonte ele vai ser conectado aqui no terceiro pino do transistor, né? Ó, já está sendo ligado direto no motor. E o negativo do motor vai ser ligado naquele ponto onde também vai ser o GND da nossa fonte, o terra da nossa fonte. Vai ser aqui a ligação em comum, né? O ponto em comum, tá bom? Vou pegar aqui duas garras de jacaré para a gente poder ligar a nossa fonte de alimentação. E o positivo da fonte de alimentação vai ligado no pino do meio. Só que como o pino do meio aqui, nesse caso, ele tem conexão direto com a carcaça do transistor e ele está montado no dissipador sem nenhum tipo de isolador, então eu vou ligar o positivo da fonte direto aqui no dissipador, tá? Não tem problema, mas você podia simplesmente pegar e soldar um fio direto aqui no pino do meio, né? No pino dreno do transistor. E o pino negativo da nossa fonte vai ser ligado onde já está conectado o motor, que também é o negativo de saída. Então eu vou ligar aqui, já está conectado. Tentar virar aqui o potenciômetro, ó. Nós já temos aqui o funcionamento do motor. Olha só, ele está virando bem devagarinho, tá vendo? Se eu mexer aqui no potenciômetro, olha só. Olha lá, tá vendo? Agora eu vou ligar um multímetro na saída desse circuito para a gente ter condições de monitorar
a tensão aqui do motor. Vamos lá. Aqui, ó. Então nós temos nesse momento nenhuma tensão sendo enviada no motor. À medida que nós giramos aqui o potenciômetro, eu vou girar o potenciômetro aqui um pouquinho, vamos ver. E vocês vão começar a perceber, ó, que a tensão já subiu um pouco, tá vendo? O motorzinho, ele, inclusive, ele fica trepidando, porque esse motorzinho aqui é um pouco pesado. E o giro aqui está muito baixo. Então nós temos a 1.8, 1.9 de tensão DC na saída. Vou começar a subir aqui, ó. Vou deixar com, olha lá, 5 volts, 5.4 volts, tá vendo? Olha só, e tá funcionando. E nós temos de consumo desse motor aqui, ó, algo em torno de 80 mA. Aí vocês falam assim, ah, mas essa corrente é muito baixa. Não tem problema. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar junto desse motor aqui, deixa eu soltar aqui, eu vou colocar junto desse motor uma carga resistiva, tá? Vamos colocar aqui 8 ohms, 8 ohms por 20 watts. Vamos ver para quanto que vai o consumo ali na fonte, tá? E vocês vão ficar observando, pera lá. Calma lá. Ó. A tensão aqui está em 5.5. Vocês perceberam aí que não houve quase nenhum tipo de queda, ó. Na verdade a tensão até aumentou um pouquinho. Aqui, ó, colocamos a carga resistiva, entendeu? Olha só, o consumo aqui na fonte nesse momento é de 792 mA, tá? Com 5 volts de tensão na saída. Eu vou ajustar essa tensão para 12 volts. Vou colocar aqui 12 volts. Vamos ver. Vamos subindo, 10, 11. Vamos lá. Vamos, 12 volts. Olha só. Eu tenho 12 volts de tensão na saída, sendo que a entrada da minha fonte está em 17 volts. E eu tenho 1,6 amperes de consumo de corrente. Entendeu? E o transistor, por incrível que pareça, ele está frio. Entendeu? Ele está frio. Parece brincadeira, mas não é não. Ele está frio. Eu queria ter um termômetro aqui para poder aferir para vocês, mas ele está frio. Vou fazer o seguinte, eu vou subir a tensão da minha fonte. Só lembrando que esse circuito ele não é estabilizado, tá? Então ele vai variar conforme a tensão de entrada. Então você tem que colocar isso aqui conectado ao seu transformador e depois ajustar a tensão que você precisa. E é claro que essa tensão de 12 volts na saída, ela pode subir de acordo com a variação da rede elétrica da sua rede aí, né? Da tensão da sua rede elétrica. Vamos ver, vou subir essa tensão aqui, ó. Tá em 17 volts. Eu vou colocar... Tá, eu coloquei minha fonte de alimentação em 22 volts e nós estamos extraindo desse circuito 11 volts, ó. Eu ajustei novamente. E a corrente elétrica continua a mesma. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abaixar aqui essa tensão. Não, melhor, abaixar, não aumentar, né? Pronto. Tá aqui, ó. 1.4 volts. Vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui a minha luminária de bancada, senão eu vou acabar queimando ela, que ela tem uma tensão limitada. Eu vou subir agora a tensão dessa fonte. Quer ver, ó? Vou colocar ela para... Oh, meu Deus. 30 volts. 35 volts. 40 volts, vai. 40 volts, pronto. Agora eu vou ligar o circuito novamente. Liguei. E ele já começa, ó. Ele já começa com 2.4 volts na saída. Agora nós vamos ajustar essa tensão de saída para 12 volts, tá? Aí, ó. Tá ajustado para 12 volts. 40 volts de alimentação, ela está com 12 volts na saída e a corrente 1.5 amperes, olha só. E tá ligado. E eu tô ligando também a minha carga resistiva aqui, ó. Olha aqui. A minha carga resistiva aqui está em 8 ohms, entendeu? Então essa é a corrente que eu estou conseguindo extrair desse circuito. E o mais incrível de tudo é que o transistor se mantém estável, entendeu? Isso que é o mais bacana. Então tá aí, galerinha, um circuitinho bacana para vocês montarem, tá? Eu coloquei aqui um pequeno capacitorzinho aqui na entrada, um capacitor de desacoplamento de 100 nano, tá? Porque esse cabo aqui que vai ligado à fonte de alimentação, ele é comprido, então da fonte até aqui, nesse ponto ele já começa a gerar ruído. Então eu coloquei um pequeno capacitor de desacoplamento entre os pinos de alimentação e eu vou deixar isso colocado também no layout que eu vou deixar aqui embaixo para vocês montarem, tá?
Eu vou deixar aqui no layout a opção de vocês montarem com 2 transistores FET desse daqui, para vocês conseguirem extrair mais corrente do circuito. Eu acho que esse circuito vai funcionar melhor do que o com o BJT, e depois vocês postam aí pra gente o resultado, o que é que vocês acharam, beleza? Um circuitinho bacana para você colocar no seu projeto. Eu só peço para você que, por favor, não se esqueça de deixar aquele like esperto para ajudar o canal e também compartilhar esse vídeo, tá bom? Se você gostou aqui do conteúdo, eu já peço para que você se inscreva também e não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso daí, galera. Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!